Já parou pra pensar? E eu vi a música transformando realmente a vida dessas pessoas. Rafa, que prazer te receber aqui. Eu tô muito feliz com você, como meu convidado. Ah, Lu, poxa, obrigado mesmo. Obrigado pelo carinho, pela acolhida. É muito bom, assim. Tô muito animado e muito disposto a abrir aqui meu coração pra você. Ai, que bom. É isso que a gente quer. Hoje a gente tá aqui na Vila Madalena, no estúdio do Cauê, Estúdio Doc, pra fazer essa gravação maravilhosa com essa equipe maravilhosa, que hoje eu tô cheia de gente. A equipe está crescendo. É isso. E, Rafa, eu queria muito que você me contasse como que começou a sua relação com a música. Bem, minha relação com a música começou de uma forma muito natural em casa, assim. Eu não tenho uma família profissional dentro da música, assim, mas eu sempre tive um ambiente muito propício em que a música fez parte do nosso dia a dia, assim. Meu pai, principalmente, sempre foi um aficionado, assim, por música. A gente tá passando agora pelo carnaval e eu tava recordando da minha relação com o carnaval. Eu saía em escola de samba tocando tamborim desde os 5 anos de idade, assim. Meu pai adorava sair nas alas, assim, ele e minha mãe, e eles me levavam. Então, desde os 5 anos eu toco tamborim, participo dos ensaios nos barracões, assim, e aquilo sempre me tomou de uma forma, de um atravessamento muito profundo, assim, de viver intensamente de uma maneira que fazia parte do cotidiano, sabe? Uhum. E Isso em BH? isso não, eu sou de São João Nepomuceno, sou de uma cidade bem pequenininha, na zona da Mata Mineira, que tem 25 mil habitantes. É perto de Juiz de Fora, assim, mais pra beirada do Rio, assim. E eu nunca vivi em BH, eu morei em São João, e aí com 14 anos fui pra Juiz de Fora pra estudar, e morei lá 10 anos e depois vim pra São Paulo. São minhas 3 cidades, assim. E aí, a música foi entrando na minha vida de uma maneira muito fluida, assim. Meu pai, pra além da escola de samba, ele me levava pra jogar futebol com ele, ou levava pra assistir. Sempre tinha samba, assim, rodas de samba. A música foi se aproximando, assim, se chegando. E quando eu vi, eu já tava muito inserido. E nunca pensei que isso poderia ser a minha profissão, a minha carreira. Era só uma grande companheira e uma maneira de estar com as pessoas, de estar no mundo e de pano de fundo para as minhas vivências, assim, sabe? E quando que você entendeu que isso viraria uma carreira? Quando eu entendi, eu já tava. Eu já tinha virado um músico profissional, assim. Com 12 anos de idade, na escola onde eu estudava, tinha um professor de canto que fez uma seleção dos alunos que cantariam no coral da escola. E eu cantava muito mais agudo do que eu canto hoje. E ele ficou encantado, assim, com a minha voz. E aí ele me convidou para ser o solista do coral. Então, a primeira vez que eu pisei no palco foi para ser o solista do coral. E a partir de então, esse professor conversou com os meus pais. Falou, poxa, o Rafa tem um talento, acho que valia ele estudar mais e tocar algum instrumento para se acompanhar e tal. Eu comecei a estudar violão, comecei a adentrar nesse mundo mais teórico, mais da música de uma forma geral, assim. Estudei dos 12 aos 18 violão, guitarra, teoria musical, mas o violão nunca fez muito sentido, assim. Ele é meio embaralhado para mim, é meio confuso, sem uma ordem. Eu sou muito das coisas... Sou virginiano pra caramba. E aí, por alguns amigos que tocavam piano na época, e um primo meu que tinha um piano, eu sentei com uns 19 anos, assim, a primeira vez no piano, e minha cabeça deu uma explodida, assim. Tipo, tudo fez sentido. Eu vi ali uma organização, um relevo, uma coisa dos desenhos, assim, que me encantou muito e me possibilitou acessar e coordenar a minha inteligência com a minha sensibilidade, assim. E aí, muito rápido, eu comecei a tocar muito mais piano do que eu tocava violão na época. Foi aí que começou a minha profissionalização mesmo, porque eu comecei a tocar piano nessa época, tocar bem, e os grupos de Juiz de Fora começaram a me convidar. E aí comecei a tocar na noite com todos os grupos que tinham uma estrutura maior, assim. Eu comecei a tocar com Lúdica Música, que é um grupo super legal, super relevante de Juiz de Fora, com Silva Soul, que é uma banda de black music, com Só Parente, que é uma banda de forró, reggae. A gente fez algumas turnês na Europa. Enfim, comecei a me adentrar e aí comecei, mas também sem uma pretensão
atenção, assim. Mas, naturalmente, eu fui sendo engolido, assim, abraçado e acolhido pra música. E quando eu vi, já não tinha muito mais volta. E sempre ficou atrelado o piano com a voz? Porque nesses contextos, me parece que eram bandas, né? Sim, a partir do momento que eu comecei a tocar piano, eu vi ali um companheiro mesmo e um instrumento de botar as minhas ideias, de colocar pra fora os meus sentimentos, minhas sensações. E eu dei uma descolada da voz nessa época. E eu comecei a estudar, a ficar meio nerd do piano, assim. E aí passei logo na faculdade de música em Barbacena, que é a Bituca, que é uma escola super legal, uma universidade livre de música popular, assim. E aí eu me tornei um pianista e dei uma parada de cantar nessa época. E aí, acompanhar esses artistas me deixou muito nesse lugar de instrumentista. E nessa época, eu comecei a ser chamado para tocar em alguns grupos de música instrumental. E aí, comecei a me interessar muito pela música instrumental. E aí, eu ganhei, nessa época, com 21 anos de idade, assim, eu ganhei um prêmio que chama BDMG Jovem Instrumentista. Que é um prêmio lá em Belo Horizonte. E que eu tive a oportunidade de escolher um tutor, assim, um professor que me acompanhasse muito de perto e que guiasse minha carreira. E aí eu escolhi o Túlio Mourão, que é um pianista do Clube da Esquina muito incrível, maravilhoso. E aí eu fiquei muito próximo, assim, da galera do Clube da Esquina e desse universo. E aí gravei um CD e DVD com ele. E aí comecei a ser convidado também para fazer trilha sonora para cinema, para teatro lá em Juiz de Fora. E aí fui enveredando por esse lugar do instrumentista e do compositor, que é onde começa a voltar a minha voz, assim. Começa a retornar a minha voz dentro da minha música, assim. Nossa, Ótimo. eu tô falando muito. Não. O espaço é pra isso mesmo. Uma das perguntas era que em 2014 você lançou o seu primeiro disco e foi um disco instrumental. Sim. A pergunta era como surgiu isso, mas eu acho que você já respondeu, Pois né? Pois como consequência de tudo isso que você estava vivendo, né? É, de um mergulho mesmo, assim. Eu realmente me encontrei no piano, assim. Encontrei um lugar de dizer coisas sem palavras, assim. E nessa época eu comecei a compor, fazer trilha, e eu aprendi a ser um contador de histórias através da música mesmo, assim. Isso foi uma coisa muito especial pra mim, foi um aprendizado muito grande. E eu acho que o retornar da minha voz é uma força pra continuar contando histórias, para continuar esse movimento mesmo de ser um cantador e um contador de histórias. Muito legal. Apesar desse primeiro disco, você fez outros lançamentos e em 2020 veio Teletransportar, que foi inspirado em uma viagem que você fez pro norte do país. Sim. E aí eu queria que você me contasse um pouco dessa viagem e algumas dessas inspirações, assim. Antes do Teletransportar, eu lancei o Fronteira, que foi logo quando eu cheguei em São Paulo, e ele fala exatamente desse lugar fronteiriço entre a música instrumental e a canção. E aí foi o lugar que eu encontrei uma vontade profunda de escrever, de falar sobre os meus sentimentos, de colocar poesia também na minha música. E o Teletransportar foi a confirmação disso, assim. Foi uma viagem específica para Belém do Pará. Eu, com a minha ex-companheira na época, a gente tinha feito um trato, assim, de viajar mais para dentro do Brasil, assim. E... um belíssimo trato. É, um belíssimo trato. E a gente fez muitas viagens. A viagem mais marcante realmente foi pro Pará, porque eu fiquei completamente apaixonado, assim, pelas pessoas, pela comida, pela natureza. É um lugar muito inspirador, assim. E a gente estava vivendo, na época, um momento muito turbulento político, assim. E uma crise, não só política, mas uma crise que a gente ainda vive, mas ali com um desmonte de mil coisas e discussões muito superficiais sobre temas que são muito profundos. A gente estava vivendo, de fato, uma crise ambiental, uma crise humanitária, assim. Essas viagens, conhecendo as pessoas, conhecendo os lugares, me deu uma vontade gigante de falar sobre isso. E Teletransportar é isso. Enquanto eu gostaria que o raio laser viesse na cesta básica, a gente estava tendo que falar sobre coisas muito básicas de respeito e humanidade, sabe? E eu fiquei muito próximo
dessas discussões e com uma vontade muito grande de me lançar sobre esses temas, assim. Então, Teletransportar fala sobre essas vivências e esse aprofundamento sobre essas crises políticas, humanitárias e climáticas que eu tava... Para além disso que a gente tava vivendo mundialmente e aqui no Brasil, Sim. teve alguma coisa que te chamou muito a atenção nessa viagem que você materializou tudo isso que a gente tava vivendo, assim? Teve uma vivência nessa viagem. A gente tava numa praia deserta, na ilha de Marajó. Só tava nós dois lá. Eu não lembro a época, mas era uma época que tinha pouca gente na ilha, assim. E aí chegou um pescador e ele, interessado no que a gente tava fazendo ali, naquele lugar. E aí, da mesma maneira, a gente ficou super interessado nele. Comecei a perguntar como é que era a vida dele, falar um pouco sobre a região. E aí ele, com um graveto, começou a desenhar na areia a rota que ele fazia. E ele disse que passava 9 a 10 meses do ano no mar, assim. E eu fiquei muito impressionado com essa sabedoria, com essa noção territorial e essa noção profunda sobre a vida, assim. E aí, eu acho que essa troca com esse pescador e imaginar essa vida dele no mar, que é um lugar, mas é um lugar fluido, né? Então, tipo, imaginar que a casa dele, 10 meses do ano, era um lugar não delimitado, sabe? Que flutuava e transcorria, né? Que era fluida. O sentido da vida dele era outro mesmo, assim. Uhum. Enfim, foi uma das coisas, mas isso eu fiquei muito impressionado, assim. Essa troca com ele, essa conversa com ele. E é isso, ligado às coisas que a gente disse agora há pouco, assim. Então, acho que esse é um fato que me marcou bastante e que me fez muito querer dizer sobre isso e me debruçar sobre esses temas. Fascinante, né? Muito legal. Muito legal. muito. Em 2025, você lança Caminho a Se Perder. E eu amei essa música e o nome dela. E aí, eu queria que você me contasse um pouco de onde que veio essa inspiração, assim. Em que momento agora, né, você tava pra lançar Caminho a Se Perder? Então, Caminho a Se Perder é o primeiro single do meu disco novo, que está por vir. Eu já lancei um segundo single. E Caminho a Se Perder é uma canção, eu acho que é a primeira canção que eu gravo que não é minha, de fato, assim. É uma música do Paulinho e do Lucas, do Paulo Novaes e do Lucas Caran. Que estão na música também, Que né? Como vozes. Sim, que estão de participação e são meus grandes amigos, grandes parceiros, grandes compositores. E quando eu escutei essa música a primeira vez, foi em La Serena, no Uruguai, numa viagem que a gente fez. E eu fiquei Eu sonho em ir, tá? Poxa, do tem festival, que ir, gente. Eu sonho muito. Esse ano eu toquei, foi muito especial, assim, é uma viagem de Eu fico sempre acompanhando todos os stories e eu falo, gente, próximo ano eu preciso ir. Tem que ir. É maravilhoso. Eu conheci Cabo Polônio o ano passado, com Gabs, mas a gente foi numa época, tipo, aleatória, assim, né? Que não tava rolando nada Não, tem que ir, tem que ir. Assim. E é muito acolhedor, assim, as pessoas são muito maravilhosas, lá muito é abertas. mágico, né? É mágico, Eu imagino que com música Nossa, deve ser uma coisa com música e com alucinante. pessoas muito especiais, com artistas muito incríveis do mundo inteiro. E essa ligação que a gente lá faz com a América Latina, com ser pertencente desse lugar que a gente tá um pouco afastado pela dimensão territorial do nosso país e pela dimensão, né, continental mesmo. A gente não tem essa noção. E quando a gente chega mais próximo dos argentinos, dos uruguaios e de todo o povo, a gente entende, né? O Bad Bunny tá aí pra isso, de alguma maneira, pra nos trazer esse lugar. Caralho, eu sou daqui, é foda tá aqui, eu pertenço a essas culturas que são parte da minha também, enfim. Aí eu escutei a primeira vez essa música lá e eu já tinha o disco pronto, assim, já tinha o disco fechado, mas eu entendi que essa música coroava, assim, ela dava sentido e dava conexão com outras músicas que tem nesse disco, porque esse disco, o nome dele, eu não sei quando vai sair, mas em primeira mão, é Em Silêncio o Afeto Cresce. E esse disco... Isso já tá na sua bio do... Já tá, então. Então eu já tinha aqui. Então tá bom. Então eu tô dando... Você tá dando um spoiler mais ou menos. Um spoiler do spoiler,
vai. Tá bom. E esse disco, diferente de Teletransportar tem uma ligação e um tratado sobre coisas que eu observo e que eu vejo e que eu vi, né? Essa coisa da política, das crises, do meio ambiente. Isso é uma vivência, mas é uma observação e um querer falar sobre aquilo. Esse novo disco é um mergulho sobre os meus afetos e sobre as minhas relações pessoais, as minhas trocas, as minhas amizades, os meus amores. E eu senti uma urgência de falar, assim, sobre essas coisas que são muito caras, muito profundas, muito pessoais, muito sensíveis, assim. E eu acho que essa música, ela dá uma amarrada no conceito do disco, assim, e fala sobre coisas belíssimas que realmente o caminho é se perder, gente. Por mais que a gente tente, a vida é muito fluida. A vida é como o barco desse pescador, que a maré é uma coisa que a gente não tem controle. A gente tem como, de alguma maneira, vivenciar e remar junto, remar para se proteger. E só quando a gente perde um pouco o controle e deixa as coisas acontecerem é que a gente vive de uma maneira mais leve e vai entendendo as coisas que vão acontecendo e as coisas que vão nos atravessando, né? Eu tenho uma sensação de que quando a gente se dá conta de que, na verdade, a gente não controla nada, Sim. as coisas são muito mais fáceis. Não fáceis, mas elas ganham um melhor lugar. Sim. Porque, às vezes, a gente fica numa falsa sensação de que eu posso dominar tudo o que tá acontecendo. E, na verdade, você só tá lidando com as coisas que estão acontecendo. Pois é. Controlar mesmo, a gente não controla nada. Pois é. Eu fico, muitas vezes, me corrigindo quando eu uso a palavra controle. Ou quando as pessoas que estão por perto falam, quando a gente controla... Não controla. Sim. Você lida com as coisas. E a gente pode lidar com vários cenários que são previsíveis. E alguns que são imprevisíveis. Então, que a gente lide melhor com essa previsibilidade. Mas que... com a coisa do... Mesmo com a previsibilidade, a gente não sabe. Eu queria ter o lanche aqui no horário. Pois é. Eu queria que você não tivesse atrasado. Eu queria que eu não tivesse atrasado. Mas tem coisas que são muito maiores do que propriamente o que a gente pode dizer, né? Mas o dito tava ali, ó. Seria ideal chegar nesse horário. Seria ideal ter o lanche nesse horário. Seria ideal ter essa coisa nesse horário. Mas o ideal e o real tem uma falta ali, né? Tem uma coisa que a gente não pode... Que a gente não vai controlar. Mesmo que a gente ache que sim, né? E todo o simbólico das trocas também, porque eu acho que tem essas coisas práticas, pragmáticas, mas tem a dificuldade do simbolismo e das subjetividades que permeiam as trocas. A nossa troca aqui existe um outro ser que, tipo, o que eu te falo te bate num lugar que não necessariamente era aquilo, sabe? Sim. Tipo, existe toda uma subjetividade. E isso a gente também não tem controle. E isso é muito bonito também. Sim. Isso é belíssimo, né? O discurso, a palavra. E eu acho que a música tem essa força, a poesia tem essa força de o que está dito pode ter milhões de significados e pode ter, de fato, trazer inúmeras paisagens. E eu acho que é um amadurecimento, né? A gente, tá bom, vou deixar as coisas acontecerem, vamos aprender a lidar com calma, com os fatos e com as trocas. Eu acho que esse disco é muito sobre isso, assim. E essa música em si fala sobre isso, né? O caminho realmente... é se perder. E se perdendo, a gente se encontra, né? Sim, sim. E esse ano veio mais um single, O Que Será de Nós Dois, um feat com Tó Brandleone e uma composição sua e de JP, que está no álbum de JP Ouro Marrom. Sim. E aí eu fiquei me perguntando por que trazer com essa nova roupagem, com essa nova voz, pro seu novo disco. Esse disco, como eu falei, ele fala muito das minhas relações, assim. E ele fala muito sobre os encontros que eu tenho e tive e essa oportunidade de trocas muito profundas com artistas da minha geração, assim. É isso, eu tenho referências do Clube da Esquina, de pessoas, grandes baluartes da nossa música. Mas eu sou muito atravessado e muito feliz de participar de uma cena, de ser um artista que tem trocas com amigos e com pessoas que estão contemporâneos. Assim. E isso me inspira muito, assim. E esse disco, eu queria muito trazer esse lugar da amizade, dessas trocas, assim. O JP já tinha gravado essa música, mas essa música, essa canção, esse artista que eu admiro tanto, esse disco premiadíssimo, toda a trajetória dele, eu queria celebrar também no meu trabalho, assim. É uma maneira de celebrar mesmo, de admirar um artista, um amigo, uma pessoa que
que é presente na minha vida. E aí eu queria muito ter uma participação nessa música e convidei o Toque também, é outra figura que tá presente na minha vida, que é um grande amigo, um grande parceiro e uma pessoa que eu admiro muito e que tem uma trajetória que me influencia muito, assim, como artista solo, os discos dele, com a participação dele no 5 a Seco. Então, é isso. A primeira música tem o Lucas e o Paulinho, essa tem o Thó, e esse disco fala muito sobre esses encontros também da música, pessoas que Terão mais encontros? Terão mais, terão não precisa mais. falar, não precisa falar, mas terão mais. Terão mais. Eu quero saber depois. Tá bom, eu mas te conto. não precisa falar. E aí, esses lançamentos vão compor o seu álbum maior, que Sim. você já trouxe o nome aqui. Em Silêncio, o Afeto Cresce. Eu achei todos os nomes muito bonitos. E eu fiquei, quando eu tava ali estudando um pouco sobre a sua carreira e tudo mais, eu vi que uma das inspirações pra você fazer teletransportar foi o mar. E me parece que nesse disco é um pouco do silêncio, assim. E aí, Sim. eu acho que a minha interpretação foi de que você pega elementos que não são tão óbvios pra serem ditos e transforma e significa eles de alguma maneira pra aquilo que você tá enxergando, pra aquilo que você tá vivendo. E eu queria entender a sua linha criativa, assim, o jeito que você quer colocar essas coisas, porque são coisas fortes, bonitas, muito poéticas. Inclusive, a parte de vídeo, audiovisual, tá lindíssima, assim. Eu tô seguindo todas as pessoas que fizeram parte, porque eu achei belíssimo o trabalho, Nossa. assim. Então, acho que, de uma maneira geral, tem uma beleza muito fácil de ser identificada. Mas, ao mesmo tempo, o jeito que você coloca algumas coisas não são tão óbvias. E aí, eu fiquei... E aí, entendeu? E aí? Eu tenho uma pesquisa, assim, um desafio pra mim, que é extrapolar a música na minha maneira de fazer música, assim. Eu sou muito afetado, é isso, eu sou um compositor de trilhas, e eu sou muito apaixonado por cinema, eu sou muito apaixonado por artes visuais, por poesia, e, para além disso, eu me formei em psicologia na universidade, e eu sou muito aficionado mesmo pelos afetos, pela profundidade das pessoas. Então... O silêncio pra você faz todo sentido, faz muito então. sentido. A escuta... O mar faz todo sentido. Pois é. E é isso, o meu maior desafio é trazer elementos, é trazer figuras, é trazer paisagens, é trazer beleza, que não necessariamente vem de uma referência musical, assim. Eu me lembro a primeira vez que eu vi o Guernica do Picasso, assim, eu fiquei, tipo, completamente chocado com aquela beleza, com aquela força, com aquela violência. E não só isso, com a história do pescador que eu encontrei em Belém, com histórias de vivências que eu tenho, mas que outras pessoas me trazem. Eu sou muito ligado a essas pequenezas, as belezas da vida, assim, que ou estão nas obras de arte, ou estão na música, ou estão no cotidiano mesmo, assim, no silêncio. Eu acredito muito nessa coisa, em silêncio o afeto cresce, como uma planta mesmo, como uma raiz que a gente não vê, que a gente não enxerga, e que ela vai crescendo e vai ocupando um lugar dentro da gente, assim, muito profundo. E muita coisa é dita no silêncio, né? Muita coisa é dita e muita coisa brota e muita coisa se alimenta no nosso mais profundo interior enquanto a gente tá vivendo, observando e só sendo, sabe? E não sei, eu acho que é isso, a minha busca é essa, de falar sobre coisas que eu vivo, que eu enxergo, que eu me oriento, assim. E eu acho que minha música tem esse lugar, assim, de encontrar essas pequenezas. Lindo, dá pra ver. E Rafa, você já parou pra pensar no que o silêncio propõe nesse mundo tão conectado, assim? Pois é, eu acho que esse disco, ele é um tratado, primeiro pra mim, assim, porque a gente tá muito acelerado, a gente tá muito desconectado da beleza, a gente tá muito ligado a estímulos rápidos, fáceis e que dão muita dopamina, né? Essa coisa do celular. E eu acho que essas palavras, esse entendimento, essa busca, esse mergulho que eu dei nesse disco é uma bandeira pra mim, assim, primeiramente, de falar assim, olha, calma. Lembra disso aqui, né? Lembra disso, tem muita coisa que só é vivida se você tiver calma, se você tiver paciência. É isso, o aprendizado. Presença, Né? Então...
o silêncio fala nesse lugar pra mim. Eu tenho muita vontade de encontrar mais ecos nas pessoas. E é isso, eu acredito muito na música. Eu acredito na música como um papel transformador, assim, na vida das pessoas. Dentro da psicologia, eu trabalhei muito tempo, enquanto eu fazia, assim, estágio, com musicoterapia, assim. E eu trabalhava num centro de atenção psicossocial, assim, com pessoas que tinham diferentes transtornos. E eu vi a música transformando realmente a vida dessas pessoas, assim, colocando elas em contato com coisas que elas nunca tinham experimentado. A minha dissertação foi sobre isso e eu me lembro agora de uma paciente que era autista num nível bem grave, assim, ela tinha pouca interação social e a gente fazia umas rodas de música. A mãe dela começou a levar ela lá e num primeiro momento ela ficava tipo num canto, a gente na roda aqui, ela ficava num canto de costas. E aí passou 1, 2, 3 semanas, eu falava Martinha, falava com ela, ela ficava de costas. E aí coloquei uma cadeira perto da onde ela ficava, a partir de um momento ela começou a sentar na roda. E calma. Emoções são bem-vindas. Porque, de fato, eu vi ali o poder, não só da música, né? Mas de acreditar nas pessoas, de acreditar na evolução, na transformação. Ter fé mesmo, né? A partir de um momento eu comecei a colocar uma caixa de percussão do lado dela e ela começou a interagir com a música. E assim, semanas e semanas até que ela chegava, cumprimentava as pessoas. Então, tipo, de fato, esse poder que eu vivi ali dentro da psicologia, eu trago isso numa crença no fazer música. Eu, de fato, acho que a música tem um papel de transformar, de colocar as pessoas num lugar, numa dimensão mais poética da vida, assim, de acessar a subjetividade, de acessar lugares que é isso, que a gente passa despercebido, assim, no dia a dia, na vida, assim. Concordo. E é lindo isso. Obrigada por ter compartilhado. Que isso. A gente tá chegando no final. Poxa vida. E agora vai ser um momento que eu faço umas perguntinhas rápidas. Então, eu te pergunto e você responde o mais breve possível, Ai, assim. meu Deus, eu sou tão devagar. Eu acho que vai dar tudo certo. Tá bom. Tá preparado? Não sei. Um feat dos sonhos. Silvia Pérez Cruz. Ai, que legal, que legal. Um estilo musical. MPB. Um lugar que você sonha em tocar. No Japão. Legal. Legal, né? Legal demais. É um artista que você admira e já teve a oportunidade de trabalhar junto. O Túlio Mourão, que é esse pianista do Clube da Esquina, que é um cara que me ensinou muito sobre a música e sobre a vida, assim. Legal. Qual o desejo atual da sua carreira? Chegar a mais pessoas, fazer que essas pessoas se conectem com o silêncio e com esse mergulho nessa dimensão mais poética da vida. Lindo. Qual o significado da música pra você? Transformação. Música é uma constante transformação, assim. É isso, lindo! Muito obrigada, Rafa. Que venha o disco. Não temos datas de nada, né? Não. Teremos singles antes do disco Não, todo? eu lancei dois singles e agora vem o disco. Meu plano é final de março e início de abril, mas é isso, são planos ainda. Tudo bem, é isso. Vai vir. Vai vir. E porque é isso que eu quero fazer, mais material visual, então isso demanda energia, tempo, então preciso organizar isso tudo, mas Sim. tá vindo. E faça por aí mesmo, porque tá ficando lindo. Obrigado. Então, já tô animada pra ver o todo também completo. Muito obrigada pelo seu tempo, Obrigado por você estar aqui, pela sua presença. Obrigado. Obrigada. E Que até bom. mais. Até breve, até a próxima. Tchau, tchau.